Hello kids! Hi everyone and welcome back. Olá criançada, olá a todos, sejam todos bem-vindos novamente a esta aula de língua inglesa, ok? Então olha só, semana passada, lá no outro vídeo, nós falamos sobre as atividades pendentes, não foi isso? Então nós fizemos todas as atividades, certo? E agora nós vamos começar outro assunto, que é em relação às horas, ok? Então pega o seu caderno, o seu livro e vamos lá fazer esse estudo sobre as horas, belezinha? Early or late, cedo ou tarde, certo? Nós temos eu vou falar uma curiosidade bem básica que vocês devem saber quando vai falar de horas em inglês, que é o seguinte: quando a gente vai falar no Brasil, pelo menos as horas a partir da tarde, nós podemos falar assim, ó, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, ok? Passou de 12 horas, a gente já contabiliza tipo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 até 24 horas. Não é isso? No inglês a gente não faz isso. Nós contabilizamos 12 da manhã, ok? E 12 tarde e noite. Ou seja, até 12 horas da manhã, depois nós temos uma da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Aí nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas da parte da noite, ok? Então, a gente divide 12 horas e 12 horas. É quando, por exemplo, você tem o significado de AM e PM, certo? AM é a parte da manhã e PM é a parte da tarde e noite, tá certo? Lembrem-se disso. Então, nós temos aqui, a day has 24 hours, 12 hours AM and 12 hours PM. Então, o dia tem 24 horas, 12 horas da parte da manhã e 12 horas da parte da noite, da tarde e noite. Uma hora tem 60 minutos e 60 minutos tem 60 segundos, ok? Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos 12 horas e 12 horas, não é isso? Porém, nós temos 12 horas do dia e 12 horas da noite. E nós podemos chamar meio-dia, né, no caso, 12 horas é meio-dia, de midday ou noon, ok? E nós chamamos meia-noite de midnight, certinho? Olha só o que nós temos aqui. Hour hand, que é o ponteiro das horas. Minute hand, que é o ponteiro dos minutos. E second hand, que é o ponteiro dos segundos. Então, olha só. Aqui, certo, nós temos uma perguntinha na página 29. What time is it? Que horas são? Certo? E vocês vão escrever quais são as horas. Uma curiosidade que vocês precisam saber é quando é a hora exata, por exemplo, 3 horas em ponto, 4 horas em ponto, 5 horas em ponto, você vai usar a palavrinha o'clock para dizer que é em ponto, pontualmente aquela hora. Que é o que nós temos nessa questão. Não é isso? Então você tem as horas pontualmente e você vai escrever. Por exemplo, aqui é 1 hora. Então você vai escrever 1 o'clock. 1 o'clock. Na letra B nós temos 2 horas em ponto. Então nós vamos escrever 2 o'clock. Ok? Façam isso no restante das questões, certo? Letra C, D, E e F. Belezinha? Escreva agora as horas. Na segunda vocês vão escrever as horas, ok? Usando AM e PM. AM e PM. Ok? Então, tudo aquilo que for antes de meio-dia, conta até 12. Depois daquilo é depois do meio-dia. Certo? Então, 13, 14, 15, 16, 17 já é parte da tarde ou noite. Ok? Então, se for até 12 horas, nós temos AM. Se for depois de meio-dia, nós temos PM. Ok? Aqui nós temos 14. Certo? 14 é depois de meio-dia. Se é depois de meio-dia, nós vamos colocar 2. Aí nós vamos colocar 2 da manhã ou da tarde. AM ou PM? Exatamente. PM. Ok? No outro, na letra B, 8. Nós temos a hora 8. 8 horas. Nós temos agora AM ou PM? AM. Porque está antes de 12 horas. Certo? Se tiver antes de 12 horas, você usa AM. Depois de 12 horas, vocês vão usar PM. Ok? Então, 19 horas. Que hora? 7. 22. 10. Ok? E por aí vai. Pessoal, então olha só.
Aqui eu tenho algumas curiosidades para vocês, que é falando sobre as duas formas de que eu posso falar a hora. Que uma é mais informal e a outra é mais formal. Uma é mais correta e a outra é mais usada no dia a dia, certo? Então, olha só. Nós temos aqui outra coisa, clock, certo? Quando eu falo clock, é aquele relógio de parede, aquele relógio que a gente vê em filme, que vê em desenho, que é aquele que tem um cuco lá no meio, certo? Que quando dá tal hora ele começa a sair da casinha, ok? E nós temos o chamado watch, que é o relógiozinho que a gente tem de pulso, que é o relógio de pulso, é o que a gente chama de watch, certo? Mas voltando aqui, nós temos duas formas de como falar as horas em inglês, que é o seguinte, como é informal? Simplesmente você falar os números. Por exemplo, agora que são 3h52, então eu vou falar o número 3 e o número 52. Simples desse jeito. Se alguém lhe perguntar bem assim, what time is it? Você vai dizer, it's 3:52. It's 3:52. Se alguém lhe perguntar que horas são, você vai dizer que são 3h52. 3:52. Simples desse jeito. Ok? Existe uma outra forma que é um pouco mais complicada, que é o seguinte. Você vai contabilizar, você vai basicamente dividir a hora em 30 minutos, certo? 30 minutos antes e 30 minutos depois. Por exemplo, 3:30. Então, 3:30 antes e 3:30 depois, ok? Eu vou explicar melhor com outro vídeo que eu vou deixar aqui, que vocês vão ver, e daqui a pouco a gente volta, certo? Já para responder as atividades, ok? Volto já! Hello guys, we're back! Então, gente, estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre como usar as horas, certo? Só que agora de outra maneira, uma maneira diferente daquela que a gente tinha estudado, certo? Nós vimos que nós podemos dizer os dois números, não é? Então, se agora são, por exemplo, 5:30, eu posso colocar o número 5 e o número 30, para dizer que são 5:30. Por exemplo, 5:30. 5:30, para dizer que são 5:30. Mas olha só, desse outro jeito é um pouquinho diferente, certo? Porque você vai ter que analisar o seguinte, se você está falando antes de meia hora ou depois de meia hora, ok? Tem um pouquinho de diferença. Espero que vocês prestem bastante atenção, porque esse é um assunto um pouquinho complicado e que precisa de muita prática. Então vocês vão praticar bastante no livro de vocês, certo? Vão ter muitas horas falando sobre isso, ok? Então olha só, eu tenho que analisar o relógio seguinte. Se a hora está antes de meia hora, ou seja, se for um relógio de ponteiro, se o ponteiro estiver descendo até meia hora, ok? E a gente vai usar outra forma se o ponteiro estiver subindo, ou seja, se for depois de meia hora. E qual é a diferença? Porque olha só, se for antes de meia hora, tipo, vamos supor que agora sejam 10 horas da manhã, e se você estiver falando assim, ó, são 10h20, 10h15, 10h29, 10h30, até 10h30, eu vou falar de uma forma. Depois de 10h30, ou seja, 10h31, 10h32, 10h40, 10h50, certo? Eu vou falar de outra maneira. Então preste bastante atenção. Olha só. Se for antes de 30 minutos, eu vou falar desse jeito. Os minutos que já se passaram, eu vou colocar a partícula past, P-A-S-T, e vou colocar a hora atual. Olha só, o exemplo. São 10h27. É antes de meia hora, não é isso? Então o que é que eu vou usar aqui? Minutos passados. Quantos minutos se passaram? 27. Qual é a hora? 10. Então eu vou colocar past no meio deles. Então 10h27 em inglês fica 27, past 10. Então é como se eu quisesse dizer o seguinte, se passaram 27 minutos das 10 horas, tá certo? Olha só, nós temos outra forminha que é o seguinte, agora a gente falou sobre quando for antes de 30 minutos, ok? Agora nós vamos falar se passar dos 30 minutos, ou seja, 11h30, 11h31 quer dizer, 11h32, 11h40, 11h50 e por aí vai. Olha só. Se for depois de 30 minutos, a gente vai usar o seguinte, a gente vai começar a contar para a próxima hora,
certo? Aqui a gente ainda conta a hora atual. Só que aqui, quando passar de meia hora, a gente já vai contabilizar, contar quantos minutos faltam para a próxima hora. Ok? Olha só esse exemplo. Nós vamos falar, ó, o minuto para a próxima hora. Quantos minutos faltam para a próxima hora? Vamos colocar a partícula to mais a próxima hora. Qual é a próxima hora? Certo? Olha só esse exemplo. São 11h40. 11h40. Passou de meia hora, não foi? Então é 11h40. É mais do que 11h30, não é isso? Então olha só. Nesse caso já vou contar quantos minutos faltam para as 12. Se aqui eu tenho 11h40, em inglês eu vou falar quantos minutos faltam para a próxima hora. Ok? Olha só esse exemplo. 20 to 12. Quantos minutos aqui faltam para a próxima hora? 20. E qual é a próxima hora? 12. Então, 20 para as 12. Certo? Então nós temos essa outra forma de falar as horas. Pessoal, olha só. Ficou mais claro um pouquinho. Lembrando que as pessoas geralmente usam a forma informal por ser um pouco mais fácil. E vocês também podem usar, caso vocês tenham ficado mais confusos, certo? Vocês só vão precisar usar a forma mais formal, que é aquela um pouco mais complicada, se a questão pedir ou se o professor falar, me responda da forma formal, certo? Mas olha só esses exemplos. Eu tenho 6h15, então eu posso falar it's 6:15, que nem eu tinha falado, só os números, ou da forma mais formal, mais correta. It's 6:15. E o que é quarter? Quarter são 15 minutos, certo? Porque se você dividir uma hora, um quarto de hora são 15 minutos, certo? 15 mais 15, 15 dá meia hora, mais 15, 45 minutos, mais 15 completa uma hora, certo? Então, a quarter nós chamamos de 15 e meia hora nós chamamos de half. Half, ok? Olha o nome aqui, half. Por quê? Porque é metade. Em inglês, metade é half. É tipo, você tem aqueles jogos de futebol americano que você tem the half time, que é o intervalo, que é a metade do jogo, certo? Voltando aqui, então vocês podem falar uma hora de duas formas. Olha só, it's 6:15 ou it's 6:15. Você pode dizer 6:15 ou você pode dizer 15 minutos passados já às 6 horas, basicamente. A tradução é meio assim, mas eu acho que vocês entenderam. Olha só outro exemplo, aqui embaixo, 4:25. Eu posso dizer 4:25 para dizer 4:25, que são os números, ou eu posso dizer it's 4:25. Ou seja, eu quero dizer que 25 minutos já se passaram das 4 horas. It's 4:25. 8:20, it's 8:20. 8:20. Ou eu posso falar it's 20:08. 20 minutos passados das 8 horas. Certo? É um pouco complicado, mas vale a pena você estudar eles. Então você tem outros exemplos aqui das duas formas de como usar as horas. Ok? Então olha só, escreva as horas. Eu quero que nessa questão você escreva que horas são aqui em cada relógio desse. A, B, C, D, E e F. Ok? Vocês podem tanto usar a forma informal quanto a forma informal. Vocês que decidem qual vocês querem usar. Tá certo? Olha só, vamos responder a letra A e a letra B e depois a gente parte para outra. Agora, nesse relógio, o ponteiro menor, que é o das horas, está apontando para 1 e o ponteiro dos minutos está apontando para 3. Então, são 1:15. Ok? Então, eu vou colocar it's 1. It's 1. It's 1:15 para dizer 1:15, ok? Ou eu posso usar a forma formal, que é o seguinte: it is, ok? 15 past 1, para eu dizer que se passaram 15 minutos de 1 hora, ok? Olha a letra B. No caso aqui são 8:30, ok? O ponteiro pequeno está no espaço das 8 horas. E o ponteiro maior, que é o dos minutos, está no número 6, que é meia hora. Então, nós temos o quê? Eu posso falar
8. It is 8. 8:30. Ou eu posso falar da outra forma, que é it is a half past 8. Então, se passaram 30 minutos, se passaram meia hora das 8, certo? Então, façam o restante das atividades. Aqui são 3:45. Na letra D, nós temos 5:30. Na letra E, nós temos 9:30. Na letra F, nós temos 12 horas em ponto, ok? Na próxima página, nós temos os dias da semana, ok? Então, é muito fácil os dias da semana. Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Ok? E lembrando que a semana é dividida no seguinte: os dias da semana e os dias de final de semana. Quais são os dias da semana que nós temos? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Ok? Então nós temos, repetindo, vamos lá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. E o final de semana nós temos Saturday and Sunday. Ok? Olha só. Eu vou colocar um áudio aqui. Ok? Vocês vão ter que marcar. Ok? Na terceira questão da página 33. Vocês vão ter que marcar qual é a rotina da menina. Ok? Qual é a rotina que aparece aqui? O que é que ela faz? O que é que a pessoa faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Ok? Então, preste bastante atenção. Eu vou colocar aqui e eu quero que vocês escutem. Ok? Hi, Anne. How are you? I am fine, thanks. And you, Joe? I am great today, thanks. Say, Joe, what do you do on Mondays? Do you have swimming lessons? Swimming lessons on Mondays? No. On Mondays, I go to the park with my friends to play soccer. We always have fun. Mom, can we go to the park today? No, Sally. Today is Wednesday, and Wednesdays are always really busy days. Please, Mom. No, dear. Today is your ballet lesson, and you cannot miss it. Okay. And you, Sarah? How are your Fridays like? My Fridays are pretty cool. I don't have much to do. I enjoy my mornings reading, and in the afternoon I have swimming lessons. Oh, that's really nice. My busiest day on the week is Thursday. On Thursday, I go to school. I do some shopping with my mom. She always brings me to the beauty parlor with her. And at the end of the day, we always stop by at my grandparents' house and have dinner with them. Muito bem. Olha só, se ficou muito rápido, se vocês acharam muito rápido, coloca na ferramentazinha do YouTube para diminuir a velocidade do vídeo, certo? Que vocês vão conseguir entender melhor. Ou então volta e repete até vocês conseguirem, certo? O intuito da atividade é você dizer qual é a rotina da menina, ok? Quando é que ela faz swimming lessons, piano lessons, ballet lessons, park and grandparents house, ok? Quando é que ela faz natação, aula de piano, balé, vai ao parque ou vai à casa dos avós, certo? E você na quarta atividade vai fazer uma atividade que é para dizer qual é a sua rotina, certo? Qual é que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá certo? A quinta questão também é muito fácil. Você vai simplesmente colocar os dias da semana, desembaralhar os dias da semana e colocar cada um no seu devido espaço, certo? Por exemplo, na letra A você acha que deve ser o quê? Tá todo embaralhado, certo? O que é que você acha que é?
Então, você vai desembaralhar e vai colocar o dia da semana. Ok? A sexta questão é para você procurar as palavras que tem aqui. Vamos lá repetir. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, weekend, weekdays, hour, minute, second, today, time, morning, afternoon, evening e night. Vocês vão procurar todas as palavras aqui no caça-palavras, tá certo? A partir da sétima questão, vocês têm sétima, oitava. A nona não precisa fazer porque você tem que escutar o áudio, certo? Na próxima semana a gente corrige, ok? Então a sétima e a oitava questão é para você dizer que horas são, ok? Só que na sétima você vai desenhar os ponteiros, ok? Para dizer, por exemplo, aqui são 6 horas. Quais são os ponteiros? Para onde é que os ponteiros estão apontados para dizer que são 6 horas? E para dizer que são 10, 3, 4, 9 e 5, certo? Na oitava é o contrário. Os ponteiros já estão aqui e você vai dizer que horas são, certo? Então tem que prestar bastante atenção. Na próxima aula a gente responde todas essas questões, ok? Estude bastante sobre as horas. Caso vocês tenham alguma dificuldade nas horas, podem estudar os números, porque os números fazem parte, certo? E é isso aí. Então, bye bye and see you next week. Então, até mais, vejo vocês na próxima semana. Bye bye!